Muito bem, meus caros, muito bem. Espero que vocês estejam ótimos, ótimos, ótimos. Vejam, ontem eu falava com vocês aí a respeito do Chesterton, e do grande ensaísta belga Simon Leys. Bom, e eu fiquei aqui pensando em como a leitura desses dois autores, poderia ajudar vocês. Mas ajudar não só aí no que se refere a ampliar as ideias, a proporcionar maior erudição para vocês, ou diversificar as fontes de conhecimento a que vocês têm acesso. Bom, claro, tudo isso é importantíssimo, tudo isso é necessário, porque é realmente sempre uma necessidade a gente ampliar as nossas perspectivas, a nossa forma de olhar a realidade, de compreender a nós mesmos e também as outras pessoas. E essa diversificação de pensamento nós vamos, conseguindo aí por meio da leitura, uma leitura variada, como eu sempre digo a vocês, uma leitura que nunca se apegue aí a uma única linha, de pensamento ou de estilo, uma única linha ideológica também. A nossa obrigação, então, é conhecer tudo, inclusive aqueles autores, de que a gente aí, por qualquer motivo, discorda. Quer dizer, nós temos de ser curiosos, temos de ler tudo, mas ler sempre, sempre alertas, ler mantendo um diálogo aí permanente com o autor. Ou seja, ler não como um devoto cego, como um discípulo cego, mas como alguém que se dispõe ao diálogo e quer discutir de forma sincera com o autor. Agora, acontece que ler dessa forma exige um comportamento determinado, um comportamento básico do leitor. E sem esse comportamento, bom, você nunca vai ser um leitor de verdade, mas vai ser aí só um escaneador de textos, um escaneador de livros. Bom, e que comportamento é esse? Que comportamento básico é esse? Bom, esse comportamento básico é ler devagar. Ler devagar. Todos nós temos de ser leitores lentos. Sem leitura lenta, sem leitura refletida, nós aí vamos só passar os olhos pelas páginas e não vamos conseguir captar uma parcela significativa do que nós estamos lendo. Bom, e assim, e não é só por isso, quer dizer, lembrem do que eu dizia no início deste áudio, agora faz 3, 4 minutos. O que eu dizia? Eu dizia, nós lemos para ampliar a nossa cultura, para ampliar as nossas referências, para diversificar o nosso conhecimento. Sim, é isso mesmo, a gente lê por causa de tudo isso, mas não só. Não só. Nós lemos também para escrever melhor. Nós lemos para aperfeiçoar a nossa escrita, o nosso estilo. Nós lemos para, conhecendo a forma de se expressar dos outros, dos bons autores, aperfeiçoar passo a passo também a nossa forma de escrever. E vejam, eu não estou me referindo exclusivamente àquelas pessoas que querem ser escritores, àqueles que querem ser escritores. Eu não me refiro só
aí a quem deseja escrever de maneira profissional, tá? Mas eu me refiro a todo mundo, todo mundo, sem exceção, tá? Um dos problemas gravíssimos que a internet coloca em evidência todos os dias, né? E coloca em evidência de forma escancarada, né? É como as pessoas não sabem escrever. Tá? Quer dizer assim, a maioria não consegue escrever uma mensagem de 5 linhas de forma clara, sucinta e objetiva. Tá? E olha, eu digo isso para vocês com absoluta certeza do que eu estou dizendo, porque eu recebo dezenas e dezenas de mensagens todos os dias. Tá? E assim, 80% das mensagens que eu recebo, né, daquelas que eu consigo ler, né, são ilegíveis, tá? São incompreensíveis. Você às vezes entende o que a pessoa está dizendo até lá o meio da mensagem. Depois da metade em diante, você já não sabe mais o que a pessoa está dizendo. Né? E vejam, essa realidade ela é trágica, tá? É muito triste isso. Por quê? Porque as pessoas estão num mar aí, né, se debatendo, né, num mar de pensamentos e palavras, né, assim, completamente perdidas, né? É como se elas ficassem aí dando braçadas para todos os lados, mas assim, sem nunca sair do lugar. Né? Então veja, se você não consegue expressar em 5 ou 10 linhas, de forma clara e objetiva, um pensamento seu, né, por mais simples ou complexo que ele seja, bom, eu sinto dizer, mas você tem um problema, tá? E esse problema começa na base de todo o processo de comunicação, tá? E não só de comunicação escrita. Tá? E qual é a base da comunicação? Né? A base é a seguinte, é que o que não está claro na mensagem, né, seja ela oral ou escrita, bom, se não está claro na mensagem, é porque não está claro no pensamento de quem emitiu a mensagem, de quem escreveu a mensagem. Tá? Então, em primeiro lugar, tudo precisa estar claro na sua cabeça. Né? Você precisa saber ordenar os pensamentos, ordenar as suas ideias, né? Desenvolver as suas ideias com começo, meio e fim. Né? Estabelecer uma ordem de grandeza e de importância para as suas ideias. Né? E então, passo a passo, transportar essa ordem do seu pensamento para as palavras, para o texto. Tá? Bom, mas como é que você desenvolve essa habilidade? Como? Como? Hã? Não há outra forma a não ser lendo, lendo, lendo. Mas, claro, não adianta ler qualquer coisa. Passe a sua vida aí lendo o que o rapper Emicida escreveu e você vai alcançar o feito notável, né? De não conseguir escrever nenhuma receita de bolo. Tá? Bom, então vejam, então vejam, quer dizer, é por esse motivo que a gente lê, tá? A gente lê não é só para ampliar as nossas ideias, não é só para alimentar a nossa capacidade de argumentação, mas é também para escrever melhor, escrever de forma clara, né? Para garantir que o que a gente escreve está expressando o que a gente pensa. Né? E ainda mais, né? Quer dizer, permitir que o nosso leitor entenda o que nós estamos querendo dizer e, quem sabe, até mesmo que ele fique convencido do que nós estamos dizendo. Tá? Bom, e o primeiro passo é
a leitura lenta, lenta. A sua leitura precisa permitir que você responda, né, a algumas questões básicas enquanto você está lendo. Tá? Então, vamos ver que questões são essas. Tá? Bom, então você começa a ler, né, e diante do texto, qual é a primeira pergunta que você faz? Tá? Bom, a primeira pergunta é: o que está sendo falado aqui? Hã? O que está sendo falado aqui? Qual é o assunto? Qual é o tema? Hã? Quer dizer, de que ponto o autor partiu? O que ele está dizendo? Hã? Essa é a primeira pergunta, básica, básica. Hã? Depois vem a segunda pergunta central, hã? Que é tão importante quanto a primeira. Você está lendo e você tem que se perguntar o seguinte: bom, mas isso aqui me interessa? Isso aqui me interessa realmente? Realmente? Ou eu estou lendo isso aqui só porque me mandaram ler, ou só porque está na moda ler isto? Quer dizer, qual é o nível de interesse que eu tenho em relação a isto aqui? E se isto realmente me interessa, por que me interessa? Por quê? Por que isso aqui me interessa? Quer dizer, quais são os motivos que me fazem ler isto que eu estou lendo? Então, veja, se você não consegue responder essas duas perguntas básicas, nenhuma leitura vai adiante. Tá? E claro que você, enquanto lê, você vai renovando essas duas perguntas. Né? Bom, o que eu quero dizer com renovar as perguntas? Eu quero dizer que não adianta você fazer essas perguntas no primeiro parágrafo do texto e depois esquecer delas. Né? Não, você precisa ir repetindo as perguntas. Você precisa ir questionando o texto e questionando a você mesmo. Tá? Claro, no começo é difícil, no começo é. Tá? Mas quando você se acostuma, o que acontece? Bom, o seu cérebro já faz as perguntas sem você perceber. Né? Sem você perceber. Né? Quer dizer, você adquire um comportamento questionador automático. Tá? É como andar de bicicleta, nadar, dirigir um automóvel. Tá? Quer dizer, no começo o que acontece? Bom, no começo você precisa pensar. Né? Onde é que eu coloco o pé? Para que lado eu viro a cabeça? Em que momento eu respiro? Né? Bom, mas depois que você aprende, o que acontece? Tudo funciona de forma harmônica, né? E automática. Não é verdade? É assim que funciona. Então, se você se habitua a fazer essas duas perguntas, né? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai conseguir passar para a terceira pergunta, tá? Que também é importante. Né? E a terceira pergunta, né, é esta aqui, olha. Isto aqui que eu estou lendo, isto aqui é bem construído? Né? Isto aqui é bem escrito? Né? O autor realmente consegue transmitir o que ele quer transmitir? Né? Bom, e essa é uma terceira pergunta crucial, crucial. Né? E é crucial por quê? Porque se você souber responder essa pergunta, bom, você consegue perceber que muitas vezes, a dificuldade de entender um texto não é sua, mas é do autor que não sabe escrever, tá? Então, assim, eu me lembro, né? Me lembro quando meu filho entrou na faculdade e começou, então, né? Aquela enxurrada de xerox, né? De antropologia, de filosofia, de sociologia, né? Bom, e um dia ele chegou aqui com uma autora, né? Não com a autora, com o texto da autora, né? E me disse assim: bom, pai,
escuta, você não pode ler isso aqui para mim? Porque assim eu não estou entendendo nada. E eu não sei se eu não estou entendendo porque eu sou burro, né? Porque eu não cheguei no nível ainda dessa mulher, ou porque ela escreve mal, pô. Né? Eu falei, me dá aqui o texto. Né? Bom, aí peguei o texto, comecei a ler, li 2 páginas, né? Devolvi o texto para ele e falei assim: olha, meu filho, isso aqui é uma merda. Ou seja, o problema não é seu, o problema é da autora. Né? Então, é assim, era um texto de antropologia filosófica, tá? Então eu virei para ele e disse assim: olha, você quer um exemplo? Vamos fazer um exercício prático para você entender como essa mulher escreve muito mal, tá? Aí dei 10 passos aqui, fui na minha estante e peguei um livro chamado Antropologia Filosófica, do grande Ernest Cassirer. Né? Cassirer, sei lá eu como é que fala o nome desse cara. Né? Ele é um autor alemão. Né? Oh, assim, um autor magnífico, magnífico. Né? Bom, aí ele começou a ler o Cassirer. Né? Começou a ler. Bom, e ele falou, mas escuta, mas isso aqui é claríssimo. Né? O texto desse cara é claro, pai. Eu falei, tá vendo? Claro. Né? Então veja, você não conseguia entender uma obscura autora que em toda a sua vida acadêmica, né, pelo menos até o presente momento, só produziu textos sem nenhuma ideia original. Né? Quer dizer, aqueles textos, né, que a vida acadêmica está repleta, né, que assim é uma coxa de retalho, de retalhos de citações. Né? Quer dizer, a pessoa vai juntando uma citação na outra e quando ela chega no final, ela acha que ela tem uma obra própria, um texto próprio. Né? Eu assim, então, se você não conseguiu ler essa professorinha obscura, né? Mas você consegue entender perfeitamente um dos mais ilustres professores e autores de filosofia do mundo inteiro. O que você acha que isso quer dizer? Bom, isso quer dizer que o problema não é seu, né? E o problema também não é do Ernest Cassirer, quer dizer, não é que ele escreve simples demais, que ele é muito simplista. Não, não. Quer dizer que o problema é a sua professora. Né? Então fique tranquilo. Né? Então veja, quer dizer, a partir daí ele começou a ter mais clareza, começou a ter mais segurança para perceber que ele podia responder, né, a nossa terceira pergunta, que é: isto aqui está bem construído? Isto aqui, né, está claro? Né? Bom, e aí, né, aí quando você consegue responder, né, essas 3 perguntas, então você pode tranquilamente responder a outras 2 perguntas, tá? Pode responder a quarta pergunta, que é a seguinte: como este autor escreveu isto? Ou seja, como é que ele alcançou os efeitos que esse texto aqui produz? Ou seja, você começa a perceber o que é que está escondido na estrutura do texto. Né? Quer dizer, o que é que faz de um texto um bom texto? Né? Quer dizer, como é que o autor organiza a frase? Né? Que verbos ele escolhe? Como é que ele liga substantivo com adjetivo? Como é que ele liga substantivo, verbo e adjetivo? Como é que ele constrói os parágrafos? Ah, quer dizer, como é que ele dá mais ou menos intensidade ao que ele escreve? Como é que ele produz emoção? Né? Como é que ele defende os seus argumentos? Né? Então, quando você começa a perceber a estrutura das frases, dos períodos, dos parágrafos, né? Então você está pronto para responder a quinta pergunta. Né?
que é a seguinte: o que eu posso aproveitar deste texto, deste autor, desta maneira de escrever, deste estilo, o que eu posso aproveitar dele no meu próprio texto, na minha própria forma de escrever. Bom, e aí, quando você consegue responder a essa quinta pergunta, você é um leitor preparado. É um leitor que não só entende o que lê, mas transforma o que lê em novos textos, em novas ideias. Agora, mas não esqueçam, não esqueçam, quer dizer, tudo começou como? Começou pelo mais difícil. Começou exatamente por aquele exercício que pouquíssima gente está acostumada a fazer. E que exercício é esse? É fazer uma leitura lenta, sem pressa, uma leitura que não seja superficial. Tá certo, meus caros? É isso, um grande abraço para vocês e até amanhã. Tudo de bom, pessoal.